Olá, bem-vindos à aula 2 de Introdução à Engenharia Elétrica. Bem, pessoal, acho que vocês estão percebendo que a gente está sempre fazendo uma janela entre o passado e o presente, na especificação do magnetismo por Petros Peregrinos. Já dá para perceber, né, a função do artífice no processo de manipulação do conhecimento. A gente pede também para vocês estarem sempre com esse pé lá na história, um pé um pouco à frente, né? Podem estudar e reestudar os conceitos de Smart Grid para entender como é que está acontecendo esse processo de diagnóstico, medição e de modernização através de automatização das redes elétricas. Outra retomada em relação à observação do engenheiro, né? Nessa união entre matemática, ciência e economia. Aqui a gente traz outra concepção, como um engenheiro aquele que busca soluções, reportando que nos primórdios não havia escolas formais para o ensino da engenharia. E o processo prático em geral, ferramental, estava muito vinculado às escolas de artífices. E essas escolas, vamos dizer assim, que foram as primeiras relacionadas à função, né, do engenheiro, né, de maneira mais rústica, vamos alocar dessa forma. A percepção atual da engenharia, ela se coloca como aquela da ciência aplicada, certo? E historicamente esses engenheiros foram guiados por observação, por experiências práticas. Outra observação ou percepção é essa relação teórico-experimental, que ela é muito complexa na engenharia, né? A gente se beneficia da ciência, mas ao mesmo tempo a engenharia pode atingir algumas características de desenvolvimento que impelem a ciência a uma realocação dos fundamentos teóricos relacionados a certo saber. Isso acontece, por exemplo, quando a gente lida com a supercondutividade, né, que o desenvolvimento de materiais ele ocorreu um pouco antes do domínio pleno da teoria. Outra observação geral está relacionada às patentes. Aqui a gente traz 3 patentes, e aí eu creio que dá para vocês perceberem, né, pelo menos através dessas imagens, a complexidade dessa representação visual, os conhecimentos de ciência que estão implícitos e até os conhecimentos matemáticos que de certa forma fundamentaram essas propostas do sistema de distribuição por Thomas Edison, motor eletromagnético e também de um sistema de refrigeração. Em todos os casos, dá para perceber que também existem elementos da mecânica, elementos do desenvolvimento de materiais, em virtude, por exemplo, dos cabos, dos elementos indutivos e de outros, tá certo? E a gente percebe também que essa complexidade, isso aí, ao fim do século XIX, ela visa retratar um pouco esse desenvolvimento na engenharia elétrica. Mas em relação a construções, a gente vai trazer um exemplo aí de séculos anteriores. Nisso a gente aporta aí no processo de construção, né, a complexidade, né, trazendo um pouco para os povos da América Latina, mas os registros dos egípcios em relação a construções também, eles trazem esse know-how experimental, de manipulação, que estava muito associado à ideia de artífice, né? Construções de alta complexidade em relação a processos hidráulicos, aproveitamento da água, infraestrutura hídrica de um modo geral,
tratamento de solo, tratamento agrícola, né? E até alguns elementos vinculados à ciência, tá certo? Isso vocês podem prospectar mais a fundo. Outro elemento vinculado um pouco às origens da engenharia elétrica, já trazendo a esse ponto de vista experimental, é a lei de Ohm. Ohm desenvolveu uma lei cujo caráter é estritamente experimental, né? Ele desenvolveu barras e outros tipos de condutores, né, através do tratamento de materiais com formatos diversos, estabeleceu uma expressão experimental relacionada ao comprimento, área, resistividade desses componentes, e ao mesmo tempo fazendo uso do que Alessandro Volta havia desenvolvido em relação à bateria e aos estudos sobre cargas e correntes elétricas de Coulomb e de Ampère. Ele propôs aí uma relação entre tensão elétrica e corrente. Na época ainda não se denominava que essa relação, essa subdivisão entre variação de tensão e de corrente estava relacionada ao perfil, uma grandeza chamada resistência elétrica, mas esse trabalho de Ohm é um trabalho estritamente experimental que mostra uma diversificação razoável em relação à manipulação material, também a representação do conhecimento físico, algo que está impregnado aí em todos os livros de física, desde o do ensino médio, né, nos conteúdos relacionados à eletricidade e a circuitos elétricos. E aí a gente traz aqui para vocês um novo paradigma, né? A gente está falando aí sobre essa correlação científico-experimental que a engenharia traz, mas em relação à formação do profissional, você se observando um pouquinho na frente, o paradigma sai aí de um processo de formação que era estritamente vinculado à ideia de resolver problemas e projetos, que a gente traz desde a última aula, e agora pensando, devido ao aumento da complexidade disso, a implementação de projetos que têm um caráter multidisciplinar, transdisciplinar, às vezes interdisciplinar. A gente traz novos conceitos, que é o conceito de inovação, de empreendedorismo, desenvolvimento de pesquisa. Isso está totalmente vinculado ao novo perfil de formação do engenheiro 4.0. E aí vocês podem expandir um pouco esses saberes através do documento, né, do livro Engenharia e as Novas DCNs, organizado pelo Vanderlei Fava. Esse conjunto de novos conceitos, eles estão diretamente relacionados a essa nova demanda de perfis de formação, tá certo? É importante que você esteja bem atento a isso. Algumas outras características emergem nesse processo de observar qual seria esse meu perfil como egresso, né, na engenharia. E a gente traz aí a Conselho de Educação, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, através dessa resolução, ele coloca algumas características, né? Essa visão holística, ampla, certo? Integrada dos conhecimentos, um caráter humanístico, crítico, reflexivo, cooperativo. Isso se desdobra diretamente sobre a sua postura também em sala de aula, você tem que pensar nisso. A forte formação técnica, a gente associa isso aí ao conhecimento experimental, certo? Tanto analógico quanto digital, e também naqueles que envolvem uma interface mista. Está apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, isso é importante, né? E agora, com esse advento de atuação inovadora, você está pensando em soluções inovadoras para diversos problemas e ter talvez um perfil também empreendedor em relação a essa concepção, em relação ao mercado, ser capaz de reconhecer necessidades dos seus usuários, formular, analisar e resolver de maneira criativa esses problemas de engenharia, tá certo? Então, isso são perfis que eventualmente você pode ir construindo ao longo da sua formação, mas que esse perfil de egresso você tem que estar sempre, talvez, colocando ele dentro de uma caixinha e à medida que o tempo for passando, você está observando esse seu distanciamento conceitual. A gente também enfatiza essa necessidade de acoplamento multi e transdisciplinar na sua prática profissional. É interessante que os professores explorem isso nas disciplinas, certo? A gente pretende, ao longo das
nas próximas aulas, né, um pouco mais à frente, trabalhar através de alguns projetos para que vocês entendam essa observação, essa perspectiva multidisciplinar na formação. Considerar, sempre que possível, os aspectos políticos, impregnados, os aspectos econômicos e sociais, aspectos ambientais vinculados por vezes a obras, né, aspectos culturais vinculados ao desenvolvimento também de alguns equipamentos e de soluções, e principalmente, né, para o engenheiro e para a sua equipe de formação também está pensando nos elementos de segurança e saúde no trabalho. Além disso, né, talvez como um elemento muito vinculado a um dever profissional, atuar com isenção, estar sempre comprometido à responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável. Acho que é uma demanda que vai perdurar muito e que se mostra bem enfática quando a gente fala de energias renováveis. Outra observação em relação ao estudante de engenharia é que você tenha essa percepção de você começar a delinear a sua forma de aprender a estudar, tá certo? A gente coloca aqui 3 tópicos principais: a familiarização com o contexto, as suas experiências individuais e coletivas, e as suas reflexões e questionamentos com o conhecimento, que vai lhe dar talvez novas perspectivas de evolução. Em relação ao primeiro, a familiarização, aí é aquele momento, né? Você está em sala de aula, você está observando os recursos que o professor utiliza e também está utilizando seus recursos. Você tem que observar qual é a sua postura frente a esse conteúdo, as atividades preliminares e até complementares que o professor está sempre passando, como é que a sua postura em sala de aula, ser crítica, ser reflexiva, se você está sempre interagindo e perguntando de maneira responsável e também fazendo algumas incursões que você acha conveniente para aquele conhecimento, para estar retirando suas dúvidas ou para estar delineando novos aportes de conhecimento aquele momento de sala de aula. No segundo momento, né, é aquele momento, acabou a aula, como eu vou organizar o meu material, meu ambiente, quais os horários e o tempo de estudo que eu vou estar delineando a cada conteúdo disciplinar, quais os recursos e como eu vou utilizar esses recursos. É importante ser, principalmente em disciplinas experimentais, estar sempre observando junto à coordenação, junto aos técnicos de laboratório, a possibilidade de estar utilizando sob supervisão esses laboratórios para aperfeiçoar sua aprendizagem empírica. É importante você também estar fazendo anotações, resumos, posterior à aula, para você se organizar melhor, estar resolvendo exercícios de múltiplas fontes e também fazer estudos colaborativos, como a gente já enfatizou, né? Estudar de maneira individual e sempre que possível, após esses estudos iniciais, juntar-se a outros colegas e ter uma perspectiva mais ampla do conhecimento. E quanto ao último ponto, as reflexões, eu acho que elas vão lhe dar um novo horizonte. Primeiro, quais as melhores formas de encarar esses conteúdos e problemas, e aí você, dentro de cada disciplina, vai tendo seu crescimento de experiências. Qual a melhor forma de aprender e de resolver problemas? Você vai se organizando e verificando qual a sua melhor forma de aprender à medida que o tempo vai passando e que você vai se experimentando em cada um desses componentes curriculares. E também em relação à resolução de problemas, você vai observando como é o seu desempenho e quais são os recursos que lhe auxiliam a resolver de forma mais célere e complexa esses problemas. É interessante e possível também que você reflita sobre quais são os elementos de representação, livros, simuladores, através mesmo das suas anotações no caderno, através de recursos digitais, o que é que potencializa a sua forma de aprender, né? Vídeos, no YouTube, em outra plataforma. Então é importante que você sempre esteja crescendo esse seu arcabouço de recursos. E por fim, a gente traz essa perspectiva multitransdisciplinar, também vinculada a aspectos de extensão, mas principalmente aspectos de pesquisa e de inovação. Estudei esse tema, posso potencializar, visualizar aplicações desse tema ou coisas afins. Então vale a pena fazer outras pesquisas que sobressaem
esse momento de sala de aula em relação ao conteúdo da forma que está em um ou outro material, para que você perceba aplicações e fundamentações desse conteúdo. Isso no começo do curso é muito importante para que você possa, já no início, observar aplicações desse conhecimento inicial de cálculo, de equações diferenciais, de álgebra linear, dentro do perfil de conhecimentos específicos do curso, né, da formação profissional específica. Aqui a gente traz reflexões, né, em relação ao curso, que é o tema geral da aula, né, por que o Campus Garanhuns? Então, para você que é aluno do IFPE Campus Garanhuns, que está cursando aí o bacharelado em Engenharia Elétrica, a gente fez um mapeamento em relação aos primeiros alunos que ingressaram no curso, tá certo? Alunos das primeiras turmas, e aí estão alguns desses motivos. Afinidade ou identificação pela área, interesse por física, por eletricidade, a qualidade da educação na instituição, né? Realização pessoal, isso é algo extremamente positivo. Não ter passado em outra instituição, isso acontece principalmente quando você não escolhe o curso que você desejaria, mas tem uma segunda opção, tem uma segunda impressão. Tem alunos, né, que tiveram essa impressão inicial, essa colocação inicial, mas estão no curso até hoje, têm boas notas, bom desempenho acadêmico, né, porque se encontrou no curso à medida que foi evoluindo, passando o semestre, assim como tem alunos também que evadiram porque tinham outro desejo. É importante você se autoconhecer, a gente já reforçou isso na aula anterior. Alguns reportam a estrutura do campus, né, estrutura de laboratórios, bibliotecas, salas de aula, ambientes para pesquisa, para extensão, né, recursos de laboratórios computacionais, laboratórios de química, acesso à bolsa através de editais de pesquisa, de extensão, de inovação, editais de monitoria. Consideram que o curso é promissor na região, consideram que há boas chances de empregabilidade, aproveitaram a oportunidade, acharam o curso acessível, né, seja em relação à distância, a despesas pessoais. A área pode ser próxima da que você desejava inicialmente, né? Às vezes desejava mecatrônica, ou desejava mecânica, ou desejava engenharia de telecomunicações, e aí optei pelo curso de engenharia elétrica com as ênfases que o curso dispõe. A localidade do campus, né, a gente tem alunos em geral que são do estado de Pernambuco e também de fora dele, né, de diversas cidades, pelo menos 20, 25 cidades diferentes. Então, às vezes a localidade, no município de Garanhuns, é a infraestrutura ou o acesso através de outros municípios da região e até do estado. E outro motivo que é um motivo interessante é a caracterização de que a instituição ela é uma instituição federal. Talvez de alguma forma isso traga algum tipo de segurança ao estudante. É importante também você perceber o entorno regional, né? Isso está dentre os elementos de justificativa que está lá no projeto pedagógico do curso, né? A cidade de Garanhuns está dentro de um raio aí de pouco mais de 200 quilômetros, tem um conjunto expressivo de setores econômicos e industriais bem desenvolvidos que podem dar suporte a essa percepção de estrutura e de desenvolvimento da engenharia. Não é só em relação à capacidade de absorção de empregabilidade, porque a gente sabe que hoje é uma formação local do engenheiro, mas a atuação é internacional. No entanto, você tem um nicho econômico que permite observar todas essas variações diversificadas de aplicação da engenharia, da eletrotécnica, a automação industrial, o processamento de bens e de serviços. E de modo complementar, né, vale a pena aqui trazer algumas perspectivas, né, de grandes empreendimentos. Né. Garanhuns está bem próximo do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso e Xingó. A gente tem a subestação de Angelim, que está muito próximo. A gente também já fez visitas técnicas a esses dois empreendimentos. Indústrias de grande porte, subestações de importância nessa integração eletroenergética do Sistema Interligado Nacional. Há um desenvolvimento em relação à energia eólica, diversos parques estão aqui num raio curto de 60, 70 quilômetros.
alguns bem próximos do campus, distância de 20 quilômetros, e a gente também já fez algumas visitas técnicas e aí consegue estruturar um pouco esse know-how dos estudantes, tá certo? O estado de Pernambuco em geral é um estado que dispõe de diversas fontes, uma certa diversificação em relação às renováveis, e aí a gente também se aproveita dessa infraestrutura dos sistemas elétricos na região para potencializar um pouco e ambientar o estudante de engenharia nesse contexto. Me restam dúvidas, né? Se restam ainda dúvidas, você pode estar sempre procurando o site da instituição, portal.ufpe.edu.br, procurar lá Campus Garanhuns, cursos, e observar o bacharelado em engenharia elétrica. Você vai ter várias informações, vai poder baixar o projeto pedagógico do curso, observar o perfil dos docentes, infraestrutura, o perfil da matriz curricular, elementos de gestão e de estrutura do curso, aspectos legais. Dentro do PPC tem muitas informações, não só relacionadas às disciplinas, mas essa concatenação pedagógica. Aqui a gente traz, por exemplo, exemplos da matriz curricular, os 2 primeiros períodos, que você está pagando ali cálculo, geometria, química, ciência de ambiente, expressão gráfica, né, vinculada à parte de desenho técnico. Estuda comunicação e expressão, enfatizando essa necessidade de comunicação científica. Vai começar estudos na área de física, de álgebra linear, ciências de materiais, e aí vai abrindo leques para a parte de materiais elétricos, metodologia científica, que vai lhe dando já desde o início do curso a possibilidade de se integrar, participar de editais. O estudo de programação, que é um elemento essencial a todos os cursos hoje de engenharia. E a gente traz aqui em especial a disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica, que não é pré-requisito dessa outra disciplina do segundo período, que é de Fundamentos de Energia e Automação, mas que elas trazem um relacionamento muito grande, né, porque em alguns cursos de engenharia há um certo distanciamento em relação à disciplina de Introdução e outra disciplina vinculada explicitamente ao conteúdo profissional do curso. E aí a gente coloca essa disciplina no segundo período para que, juntamente aí com programação e com outras disciplinas, ela comece a dar um certo sentido, um norte em relação à instrumentação na área de energia, na área de eletrotécnica e na área de automação industrial. Outro aspecto positivo do curso está relacionado à infraestrutura, né? A gente dispõe de diversos laboratórios vinculados diretamente às disciplinas, aos componentes curriculares, laboratórios na área de controle de instrumentação, na área de automação industrial, na área de microcontroladores e microprocessadores, não estão aqui representados, outros na área de eletricidade, dispositivos eletrônicos, laboratório de fontes, instalações e sistemas elétricos, de máquinas e de acionamentos elétricos. E por vezes essa infraestrutura ela chama muita atenção por causa dessa necessidade, né, de estruturação técnico-profissional vinculada a essa ciência experimental que a engenharia elétrica se insere. É importante também outros tipos de laboratório que a gente também dispõe, como são laboratórios na área de química, que a gente pode também trabalhar com alguns elementos de ciências de materiais, laboratórios na área de computação, né, que os alunos também utilizam softwares e têm aulas de programação, laboratórios vinculados a espaços para desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão. Então é uma infraestrutura robusta, né, que a gente tem ao longo do tempo, né, crescido em relação a essa infraestrutura para dar o melhor suporte possível para a formação científico-experimental do engenheiro. A partir desse fornecimento a gente começa a indagar, né, o que é que eu posso esperar do curso, e aí vão alguns elementos. Bem, pessoal, e aí nessa perspectiva a gente traz essa pergunta-chave, né? O
que é que eu poderia ter ouvido nos primeiros dias. Esse foi um questionamento que a gente achou interessante trazer para vocês, e que aí eu vou trazer primeiramente o olhar de um profissional e ao fim da aula eu ainda trago o olhar de outro profissional. A primeira colocação é do engenheiro Emanuel Ferreira, que trabalha com a parte de projetos elétricos. Aqui são alguns elementos do discurso dele, né? Primeiro, necessidade de respeito às regras éticas, a lembrar sempre das consequências dos projetos ruins e das suas responsabilidades na estruturação desses projetos. O outro elemento é um elemento aqui motivacional, né, que o Emanuel traz. A questão da diversão, a diversão em relação à descoberta, né, cada processo de descoberta, né, a questão da responsabilidade em relação ao poder, né, o poder que você pode exercer em relação ao domínio do campo da engenharia e, eventualmente, repetindo nessa necessidade de responsabilidade. Esse poder não deve ser encarado como um elemento inanimado, e sim como as possibilidades que você pode estar contribuindo à sociedade a partir de seus conhecimentos. Em relação ao exercício da profissão, a gente traz alguns elementos de conduta vedada, né, que está diretamente associado a essa ideia de responsabilidade profissional. E aí pensando, né, e do mercado, o que é que eu posso esperar? E a gente trouxe algumas informações de oportunidade de emprego e dos requisitos que são colocados. Olha só as atribuições e os elementos, né? Necessidade de fiscalização e gerenciamento, participação em equipe, responsabilidade técnica, dedicação, caráter inovador, capacidade de liderança, que outra oportunidade, gestão de equipe, gestão de documentos, responder auditorias, habilidade em gerir pessoas. Em alguns eles requerem inclusive titulação, tá certo? Dependendo do caráter científico de pesquisa da profissão. Gestor de orçamentos, gestor de equipes, prospecções de novos negócios. Então são habilidades que você deve ir construindo ao longo da sua formação, às vezes de caráter disciplinar, às vezes fora dela. Ter senso de urgência, responsabilidade, liderança, perfil de liderança de equipes. Às vezes os perfis são bem específicos, executar manutenção em motores, equipamentos, instalações. Algumas demandas elas levam a saberes bem específicos e amplos que vão levar em consideração todo esse seu arcabouço de experiências. E aqui a gente realça, né, a questão do idioma e também em relação à tradução de documentos técnicos ou em relação à sua experiência ao longo da sua formação, da sua carreira. À medida que as remunerações são mais expressivas, a gente tem uma elevação considerável em relação às habilidades necessárias, aos recursos que você domina. E, notadamente, não existe uma fórmula, e a gente traz isso no sentido de você possa estar sempre prospectando, mesmo nos semestres iniciais do curso, a partir do perfil que você vai, notadamente, construindo, verificando quais são essas demandas e se capacitando. Agora a gente vai trazer outras orientações vinculadas a outro engenheiro, tá certo? O engenheiro Alberto Dantas, da HWM Engenharia. Ele atua no comissionamento, projeto e construção de linhas de transmissão. E aí ele traz algumas informações importantes, né, relacionadas à necessidade de aproveitar e conhecer as rotinas dos profissionais, para você tentar entender como é a ambientação, estar sempre tirando dúvida no contato com esses profissionais, ser curioso no sentido de fazer perguntas interessantes que possam estar integradas a cada um dos momentos, principalmente durante visitas técnicas, hidrelétricas, indústrias, subestações, né, a escritórios de engenharia.
Outro elemento importante é que às vezes você se atém muito, né, à necessidade exclusiva de tirar boas notas no seu curso, quando na verdade é bom você aproveitar as metodologias diferentes que cada componente curricular e que o curso de uma maneira geral oferece, para que você observe demandas da vida profissional, antecipe essas demandas em relação a principalmente projetos, as atividades experimentais e algumas disciplinas, a necessidade de produção de relatórios, de produção de dispositivos, né, de protótipos. Nesse trabalho coletivo você também perceba a necessidade de elementos de segurança, tanto para equipamentos de proteção individual quanto ao trabalho em equipe de maneira geral. Um aspecto adicional, né, suplementar, é que você perceba que, enfim, você não vai estar motivado todo dia, mas é importante que você tenha positividade em relação àquilo que você está fazendo, principalmente quando você é demandado muitas atividades simultâneas, e isso é comum no curso de engenharia. Outros elementos de destaque colocados pelo Alberto é que você possa correr atrás dos profissionais que atuam no mercado e também entenda que o aprendizado é um elemento contínuo. Você vai estar sempre em contato com pessoas novas, processos novos, novos materiais, vários tipos diferentes de demandas, que isso vai estar enriquecendo, né, o seu arcabouço de formação profissional. Então, nunca ache que o conhecimento está acabado, que você sabe de tudo, porque você está sempre aprendendo e de maneira diversificada, enriquecendo a sua formação, né? A engenharia não é um conhecimento acabado, você tem uma evolução contínua, né? Principalmente em relação aos saberes, aos conhecimentos científicos à medida que evoluem e às tecnologias de maneira geral, tanto de uso quanto de aplicação. Nessa aprendizagem é importante que você não perca de vista os deveres profissionais. E a gente vai trazer alguns elementos. Aqui a gente destaca, né, alguns elementos principais, né? A questão da lealdade, a igualdade de condições, a sua necessidade de estar se mantendo informado, propondo elementos de inovação, seja vinculados ao componente de engenharia, à economia de recursos, à eficiência de processos e também esse senso de que a engenharia é um processo também de construção coletiva. E nesse senso de construção coletiva, você possa preservar e defender os direitos profissionais. Ao longo da sua formação, então, a gente também espera que você possa desenvolver algumas habilidades ou se associar a algumas possibilidades que a engenharia traz, né? Na verdade, fazer engenharia, né? O que é que esse processo me traz? Evidentemente é interessante que você possa já dispor de algumas dessas características ou mesmo desenvolvê-las ao longo do processo. Essa percepção de relacionamento com a natureza, da responsabilidade profissional, as possibilidades, né, vinculadas também ao trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe que você começa a desenvolver desde cedo ao longo das disciplinas mais básicas de experimentação até as mais complexas que estão já à porta da formação profissional. É interessante você também estar
estudando e observando o que o trabalho em equipe vai lhe demandar do ponto de vista de capacitação, tá certo? Procurem sempre capacitações e formações extras que visem desenvolver essa habilidade interpessoal de relacionamento. Além dessas possibilidades, né, a gente sabe também em alguns momentos o trabalho de engenharia ele dispõe de uma demanda de concentração e às vezes de solidão mesmo, solidão para uma própria superação relacionada a uma estruturação de conhecimento, aos processos de pesquisa, de inovação, né, que requerem às vezes uma introspecção ao conhecimento que vai levar em consideração o seu arcabouço e a sua capacidade de relacionar esse arcabouço individual às possibilidades científico-profissionais a partir dos recursos que estão ali à sua disposição. Às vezes você também está sozinho lá resolvendo um problema de cálculo, um problema de física e o pessoal quer lhe ajudar e você não, eu preciso tentar sozinho. Então esse processo de persistência ele também é bem interessante e eventualmente sempre que for possível você possa desenvolver essa perspicácia individual. Quanto ao perfil do engenheiro eletricista e as possibilidades, os campos de atuação, a gente traz aqui o campo de maneira geral, né, as áreas que balizam o conhecimento, né, circuitos, dispositivos eletrônicos, eletroeletrônicos de maneira geral, os veículos elétricos, aplicações industriais, estudo de domótica, estudo do eletromagnetismo, de propagação de sinais, análise de tecnologias, né, de comunicação, estudo de sistemas de informação, né, computação, análise de energias renováveis, que hoje com a energia eólica e a fotovoltaica ela tem se propagado muito no país. O estudo de sistema de potência, né, que vai balizar aí a ênfase de eletrotécnica, que é uma das ênfases aqui do campus Garanhuns. Estudo de sinais, sistemas de maneira geral, sistemas de controle que vão dar suporte à análise de controle e automação, estudos na área de CLP, de redes inteligentes, tá certo? De integração de sensores, de automatização de processos, que é uma das ênfases também aqui do curso, né? A ênfase de controle e automação. Mas você tem outras ênfases, eletrônica, telecomunicações, a parte de energias renováveis, que tem o curso de engenharia de energias renováveis, mas também está surgindo aí a ênfase de energias renováveis em alguns cursos, e o estudo da área de computação, né? A formação em engenharia elétrica com um viés em computação que está muito vinculado ao desenvolvimento de soluções de sistemas de informação, de software, de aperfeiçoamento de processos de cálculo vinculado a esse crescimento de demanda e eficientização à medida que a engenharia vai evoluindo. E aí, pessoal, a gente vai terminando essa segunda aula, né, e vai trazer algumas recomendações. Pedimos que vocês vejam o vídeo até o final, porque tem várias recomendações, orientações interessantes, de modo multidisciplinar, tá certo? Trazendo aí elementos culturais, elementos científicos, tá certo? E lá no finalzinho também vocês vão ver algumas indicações, né, de outros vídeos que se concatenam de certa forma aos saberes na área de engenharia elétrica. Muito obrigado e até a próxima.